Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CSS. Nessa aula a gente vai aprender as propriedades CSS para listas, né? A propriedade de listas a gente estudou lá na ferramenta Zoom. Só lembrando, nós temos listas não ordenadas e temos listas ordenadas, né? Então, nas listas ordenadas, não ordenadas, o CSS é mais fácil. Eu tenho apenas 4 tipos possíveis. O nenhum, o disco, que é uma bola preenchida, o círculo, que é uma bola vazada, e o square, que é um quadrado, né? A propriedade que vai mudar esse tipo de lista é chamada de propriedade ListStyleType, e ela permite controlar a forma ou estilo de um marcador, né? E ele pode ser usado em regras que aplica tanto às listas ordenadas como às listas não ordenadas, bem como os itens da lista, tá? Além disso, para a lista ordenada, o ListStyleType, ele pode seguir o valor decimal, que é 1, 2, 3, 4 e assim por diante, decimal com 0 na frente, a letra minúscula, né? Letras minúsculas do alfabeto, letras maiúsculas do alfabeto, letras romanas minúsculas e letras romanas maiúsculas. Bom, além do ListStyleType, que a gente pode mudar aqui pelo CSS, a gente aprendeu a fazer isso em HTML, lembrando em ferramentas Zoom, usando o atributo type. Agora a gente pode também, o ListStyleType faz o mesmo trabalho, só que em CSS. Ou seja, a gente está tirando toda a inteligência do HTML e colocando dentro do CSS. Fechado? Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma outra propriedade, que não é ListStyleType, é ListStyleImage. A gente também pode colocar uma imagem como marcador, tá? E aqui nós temos aqui uma HTML, né, que nós temos aqui turmas da segunda série do ensino médio, aí tem turma 1201, turma 1202, turma 1203, em uma lista não ordenada, e esses elementos são itens da lista, ok? Como é que eu faço para colocar uma estrelinha em cada item da lista, né? Vai ficar o seguinte: eu vou criar aqui um CSS interno. Para o H1 eu vou fazer um estilo de sublinhado, tá? Todo o cabeçalho será sublinhado. A sombra vai ser 2 pixels para baixo, 2 pixels para a direita, tamanho de 10 de sombra e da cor cinza. Fechado? E aí nós temos a lista não ordenada, ela vai ter uma propriedade chamada ListStyleImage, aonde a gente vai ter aqui uma estrelinha, tá? E o LI, né, que vai ser cada item, vai ter uma margem de 10 pixels em cima, 0 pixels à direita, 0 pixels para baixo e 0 pixels para a esquerda, tá? Então o elemento vai ficar afastado, né, 10 pixels para cima. A gente precisa colocar isso para poder a imagem se alinhar com o texto, fechado? Então eu já fiz aqui mais ou menos o HTML, tá? O HTML está aqui. Então a gente vai, tá aqui o HTML, né? A página chamei de aula 11, mas é aula 13, tá? Apertei o F5 para executar. E vamos lá, tá aqui a nossa página, né, com os itens, com uma estrela e cada elemento de uma lista não ordenada, tá certo? Eu posso, além disso, né, começando pelo início da aula, a gente pode comentar isso aqui e usar agora a propriedade ListStyleType, tá? Se eu não fizer nada, né, o que vai acontecer? Vai aparecer o padrão. O padrão são bolinhas preenchidas, tá? Então tá aqui. Então eu posso usar aqui ListStyleType e usar aqui o círculo, por exemplo. Aí aqui vai estar Ctrl R, está aqui o círculo. Posso usar também o square. Ctrl F, Shift F5 e F5. Está aqui, ó, quadrado. Isso vale para listas não ordenadas. Para lista ordenada, eu também posso usar o ListStyleType da seguinte forma, tá? Aqui, OL, ListStyleType. Aqui eu posso colocar decimal, né? E eu tenho que criar uma lista aqui embaixo, tá? Só para a gente poder observar. Então, vou criar a lista ordenada,
cada elemento da lista. Vou colocar aqui André, Eduardo e Thiago. Tá? Então aqui tem uma lista ordenada. Quando eu aperto F5, aparece lá em ordem. Agora eu posso também mudar aqui o tipo de decimal para o tipo decimal com 0 na frente, tá? Então Shift F5, F5, aqui ó, o decimal com 0 na frente. Tenho também o estilo para lista ordenada, romano minúscula, em número romano, né, em decimais romanos minúscula, e também lower alpha, em letras minúsculas, né? Letras latinas minúsculas. Letras latinas minúsculas. Tá aqui. Pessoal, lembrando, a gente está tirando essa propriedade que existia no HTML e passando para o CSS, tá? A gente está fazendo nada demais do que a gente já está acostumado a fazer no dia a dia, não. Além disso, a gente também tem dois tipos de lista, que é o List Style Position. Eu vou criar aqui um seletor de ID. Eu vou colocar aqui exemplo de List Style, tá? Vai ser o nome do meu seletor de ID. Tudo bem? E aí eu vou Style Position. Vou colocar, são dois valores, tá? Inside e outside. Eu vou botar com os dois. E aqui eu vou criar uma lista aqui embaixo. Div ID exemplo, é um seletor de ID, né? Então eu tenho que colocar isso aqui, exemplo de list style barra div, e aqui eu vou colocar aqui uma lista não ordenada, e aqui eu vou colocar um valor, tá? Usar aqui um comando que eu vou chamar de lorem, e você vai entender que o lorem ele cria um texto em latim para você usar como exemplo, tá? Então a gente só digitar lorem e aí aparece aí o exemplo de uma frase em latim, tá? Então quando o item está inside, o que acontece? O texto ele vai todo numa linha e ele volta para o início do negócio, para o início onde está o marcador, tá? Ou seja, ele não fica todo mundo alinhado aqui. Para que fique todo mundo alinhado, eu vou ter que usar o atributo outside, né? Ou seja, ele vai ficar alinhado mais do lado de fora. Tá? Shift F5, F5. Okay. Então o inside ele ocupa aqui embaixo e o outside fica todo mundo alinhado aqui pelo lado de fora. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou mande e-mail. Muito obrigado, até a próxima.